Duas cobras e um lobo estão saindo do seu caminho ainda hoje. Duas cobras que estão saindo do seu caminho estavam prestes a armar uma arapuca. E eu vou lhe dizer isso aqui com muita transparência. Você não suportaria e você tomaria uma atitude de quebrar tudo. Sabe quando a gente entra em uma fase de raiva, vingança e desespero? Seria a tua atitude. E Deus está lhe poupando, porque você não merece passar por isso que essas pessoas queriam que você passasse. Essas duas cobras estão saindo do seu caminho hoje. E existe um lobo. Esse lobo é o que arquiteta, esse lobo é o que planeja, esse lobo é o que organiza. E eu venho como mensageiro de Deus dizer para você: as cobras saíram de cena e o lobo foi desarticulado. Se tu recebe, declara nesses comentários assim: cobras e lobo para longe da minha vida. Se eu fosse você, eu não desprezava essa oração, porque eu tenho certeza que Deus vai tirar dos teus caminhos muita coisa ruim através dela. Pela fé, você recebe? Então coloca o teu nome aqui. É uma oração breve, mas muito sucinta e direta. Pai, nesse dia de hoje, eu peço livramento para a vida dessa pessoa. Eu peço proteção. Eu peço que as tuas mãos abram os caminhos fechados. Que a tua voz quebre os cadeados, bloqueando o acesso desta pessoa no dia de hoje. E eu entrego, meu Deus, todas as petições, eu entrego todas as formas de pedido de ajuda que essa pessoa fez no dia de hoje. Deus, eu oro, pedindo ao Senhor proteção, livramento, abertura de caminhos, graça e força, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você de posse de vitória, já escreve amém aqui e não esquece, operando Deus, quem impedirá? Bem que você sentiu, hein, mulher? Falsidade, cheiro de intriga e muita maldade no coração. Deus lhe deu um dom e através desse dom muita coisa tem se aberto como um caminho para você. Deus tem te mostrado gente falsa, Deus tem te mostrado a malícia, a maldade e a ruindade de muita gente. E depois que você começou a enxergar com os olhos que Deus te deu, muita gente decidiu se afastar. A melhor coisa que Deus poderia ter feito por você esses dias foi abrir a tua visão. Aonde tu chega no ambiente, tu sente o cheiro de maldade. Aonde tu pisa a planta do pé na casa, tu sente aquele ar pesado de falsidade. E na pior das hipóteses, tem lugar que tu entra e tu consegue ver até a cara de cascavel. É visão de Deus. Deus decidiu te mostrar. Faz uma coisa, não perde esse contato. O céu está aberto sobre você. E ainda há quem se pergunte, como é que ela sabe de tanta coisa? Bom, ela não sabe de muita coisa. Ela só sabe do que Deus tem mostrado para ela. E muitas pessoas ficam se perguntando, será que tem alguém que vem contar? É o Pai, o Filho e o Espírito Santo quem conta para você todos os dias. Agora olha para mim aqui e responde. O que eu estou falando, é Deus na minha boca ou é invenção da minha cabeça? Algumas pessoas não conhecem você pelo que você passou e acham que sua vida foi muito fácil. Tem gente que te ignora por você ter esse semblante duro, fechado e na maioria das vezes não fazer questão que as pessoas lhe entendam. Tem gente que olha para você e tenta fazer uma leitura pelo que você aparenta ser, mas na verdade nunca tiveram coragem de abrir a capa do livro e ler a primeira página da sua vida. Tem gente que vai lhe julgar pelo que você aparenta, mas não vai querer saber o que você passou para se tornar o que você se tornou. Ei, deixa eu te dizer isso aqui. Essas pessoas não entendem as dores. Elas não sabem as crises. Elas não têm noção dos fracassos que você já passou por conta de algumas pessoas. E você precisou adotar esse comportamento aí, que muita gente chama de ser metida, e o que elas chamam de ser metida, eu chamo de sobrevivência. Você precisou fechar a cara. Precisou entender que para muitas pessoas, o seu silêncio é o melhor presente que você vai dar. E a sua voz é um milagre para muitas pessoas que, por não conhecerem você,
acham que você se acha, mas você decidiu não ser como antes, porque a sua versão anterior quase lhe destruiu. Recado tá dado. Quem quiser falar de você, que fale. Mas só você e Deus sabem as lutas que você passou para se tornar quem você se tornou. Ele não vai te perder, não. Ele já te perdeu. Perdeu porque você já foi mulher demais para um homem que nunca foi nem de menos. O pior das coisas é que as pessoas acham que você vai embora no momento que abre a boca para dizer que vai embora. Mas você também vai embora aos poucos, quando você deixa de se perturbar pela ausência, quando você deixa de se preocupar e não manda mensagem. E ele vai lhe perder, melhor dizendo, ele já perdeu. Você foi demais com quem não foi nem de menos. E esse vídeo está aparecendo para você como uma confirmação do dono do universo para você. Ele conhece teu coração. Ele sabe o quanto você já se esforçou para ser uma pessoa dedicada, uma pessoa amável, uma pessoa cuidadora. Mas infelizmente, às vezes, você precisa pular do barco antes que ele afunde. Já perdeu. E você vai seguir sua vida. E vai ser feliz. Queira alguém aceitar ou não. Que Deus te abençoe. Você não pode parar agora. Já tem gente dizendo que você tá muito metida. Já tem gente falando que você só quer ser o que não é. Eu tenho uma missão e vou fazer do jeito que Deus me disse. Eu vou lhe entregar aqui. Algumas pessoas já estão falando demais, porque perceberam que algo diferente na sua vida começou a ficar perceptível. Tem gente que está olhando para você e se perguntando por que foi que você assumiu essa nova forma de agir, esse novo jeito de ser. Pois bem, algumas pessoas não sabem, mas você decidiu para você própria que não permitiria mais ser o calçado no pé de quem queria lhe pisar. Você decidiu não ser mais a sola do sapato para ser pisada. E aí, tem gente que decidiu chamar você de metida para tentar lhe afrontar. Essas pessoas não sabem o quanto você já suportou calada. Foi a melhor coisa que você poderia ter feito. Essa iniciativa aí tá deixando muita gente com raiva. Mas o que importa mesmo é que você tá muito bem. E o segredo é esse mesmo. É não dizer nada. Não reagir, não bater boca. Porque enquanto algumas pessoas querem despertar a sua pior versão, Deus vem te alertando para você não dirigir a palavra, para você não entrar em conflito, para você não precisar trocar farpas. Até porque quem sabe quem é você mesma. Você não precisa de aprovação de ninguém. Não precisa que alguém lhe diga aonde você vai chegar, porque você sabe aonde você vai chegar. E tem gente que parou você com palavras, com atitudes e comportamentos só para tirar de você a sua pior versão. Esse vídeo está aparecendo para você como uma resposta de Deus. Não debate, não discute, não entra em conflitos, porque você sabe exatamente quem é você na história. E quando se tem uma identidade própria, você não perde tempo falando com quem não sabe a sua história. Até porque quem fala mal de você não duraria 30 minutos no ringue da vida como você dura. Então levante a cabeça, sacuda a poeira e dê a volta por cima. Porque no final sempre vai ser você e Deus. Os demais não somam contigo. Se o que eu vou dizer não for de Deus, me chama de mentiroso, me deixa de seguir na rede social, me bloqueia. Mas diga assim, você é mentiroso. Mas se o que eu disser tiver a ver com a sua vida, você vai dar um glória a Deus aí. Ou então deixa aqui nos comentários o seu glória a Deus. Tu precisou silenciar, ficar calada. Você precisou ficar em silêncio. Tentaram fazer você de brinquedo. Tentaram zombar de você. Mexeram de um lado para o outro. Foi para lá, foi para cá. E você teve todos os motivos para poder tomar uma iniciativa drástica. Você pensou e disse, se eu fizer,
eu vou fazer a minha vontade, mas você sabia que o problema seria sério demais. Aí tu silenciou. Você ficou calada. Você olhou e disse, não, eu vou esperar. Vou entregar na mão de Deus. Foi a melhor coisa que você poderia ter feito. Você entregou na mão de Deus. Você entregou na melhor mão que se pode entregar. Agora olha pra mim aqui e fala na minha cara que eu tô mentindo. Fala que você não precisou engolir no seco. Me chame de mentiroso, diga assim, você é um mentiroso. Agora, se o que eu tô falando aqui é pelo Espírito de Deus, dê um glória aí. Porque a justiça de Deus nem tarda nem falha, só acontece no tempo certo. E algumas pessoas já começaram a pagar. Começaram a pagar pelo que fizeram com você. Ou eu falei demais? O teu problema, às vezes, é ver bondade em tudo e não considerar a verdadeira intenção de cada pessoa. Porque tem gente que se aproxima de você com um sorriso no rosto, mas o coração está mais escuro do que a própria noite. Você estende a mão para ajudar, você coloca em prática o que você sente vontade de fazer pelas pessoas, mas parece que no final você tem um imã só para levar coices. E você ultimamente tem sentido as pancadas, mas não é por falta de alerta. O próprio Deus disse para você começar a fechar a mão. Fechar a mão. É fechar a mão mesmo. Ou você acha que é brincadeira? Existem momentos, querida, querido, que você tem que permitir as pessoas sentirem o gosto da vaca magra. Porque tem gente que está passando pela prova hoje e está sendo tratada pelo próprio Deus. Tem gente que só está sofrendo hoje porque procurou o sofrimento para a vida. E então, você vai ser o band-aid, o esparadrapo. Você vai ser a esponja que toda hora está absorvendo o problema dos outros. E Deus dizendo, não coloca a mão que eu estou tratando. Não te envolve nesse problema que não te cabe. Mas tu é muito boa. O teu excesso de bondade para ajudar todo mundo. E no final, só quem se quebra na emenda é você. Eu sei que talvez você esteja até um pouco confrontada com essa palavra, mas é a realidade. Toda vez que Jonas entrar em um barco, a tempestade vai atingir aquele barco. Porque existem pessoas que Deus está tratando com ela. E você se opõe quando coloca a mão aonde Deus está tratando. Não tenha pena do que caiu, do que se machucou. Você não sabe o que aquela pessoa fez para estar naquela condição. Eu vou encurtar a conversa e entregar tudo. Enquanto você tentar ajudar a pessoa que Deus está tratando, tu só vai quebrar a cabeça. E no final, não adianta reclamar e nem chorar a lágrima derramada. Ainda vão chegar na sua casa para lhe pedir perdão pelas muitas vezes que você abriu a boca para alertar. Porque você tem sido instrumento de Deus para a vida de uma mulher da tua família e ela não tem acreditado naquilo que você tem dito. Parece que quando você fala, é como se fosse uma tortura. Mas já ouviu dizer que a verdade só dói diante da mentira? Pois é. Ela ainda vai te procurar. Ela ainda vai se aproximar de você e vai dizer assim, eu estava errada. E quando isso acontecer, será o nome do Senhor que será glorificado. Minha mãe sempre diz assim, se conselho fosse bom não se dava, se vendia. Mas você tem tentado alertar essa mulher da tua parentela, mas ela não tem ouvido. Pois é, tem gente que gosta de pagar para ver. E já que a decisão foi pagar o preço será pago, mas será muito alto. Aguarde. Você tem que se orgulhar de você mesma. Tem que se orgulhar. Você sabe o quanto você tem melhorado. A cada 15 passos,
você tem dado 13 para frente e 2 para trás. Porque perfeição, só Deus. Mas você tem que se orgulhar. Se orgulhe e se orgulhe de verdade. Porque só você e Deus sabem os esforços que você tem feito para ser uma pessoa melhor. Só você e Deus sabem o quanto você tem analisado as suas ações, o quanto você tem refletido antes de tomar iniciativas. Só você e Ele sabem. E eu senti isso aqui para te falar hoje, muito forte. Quem não lhe conhece ainda chega a lhe criticar, mas essas pessoas não têm nada a ver com isso. Elas não sabem o preço do esforço que você faz a ser pago. Elas não sabem o quanto você luta para ser uma pessoa melhor. Deixe quem quiser falar, dizer o que quiser. Você tem que se orgulhar. Só você e Deus. Só você e Deus. Exclusivamente você e Deus. Sabe as renúncias. Só você e Ele sabem o que você já ouviu calada, o que você já precisou engolir a seco para não lançar de volta. Se orgulhe. A sua evolução, por mais que não seja percebida por alguns, isso nem faz diferença. Até porque a sua evolução é sua. O quanto você tem melhorado pertence e depende de você. E eu estou passando para dizer isso aqui, ó. Continua assim. Você ainda vai se orgulhar muito mais das versões que você vai alcançar de si próprio. De uns dias para cá você vem atravessando uma fase difícil e você tem se perguntado a Deus por que é que tudo isso tem acontecido na tua vida. Tem coisa que acontece do nada e a gente acha literalmente que o problema somos nós. Sabe aquele momento que você olha e diz: Senhor, por que é que isso está me acontecendo? Eu preciso te dizer que às vezes Deus vai te usar como instrumento para a glória dele. A Bíblia diz que Jó era o homem mais rico do Oriente. E em nada Jó reclamou diante de Deus depois de todas as provações que Deus permitiu ele passar. E algumas vezes nós estamos passando por situações para aprender uma lição que nós ainda não tivemos. E eu não sei qual é a fase que você está vivenciando hoje, mas eu venho lhe dizer que Deus, literalmente Ele, está usando você como instrumento para mostrar para o inimigo que Ele ainda tem soldados valentes, que Ele ainda tem pessoas que suportam a luta sem murmurar e nem blasfemar. Olha, não se sinta castigada, se sinta privilegiada, porque Deus escolheu você para ser instrumento da glória dele. Essa fase vai passar e o inimigo vai bater em retirada e Deus vai te honrar por estar sendo tão forte, persistente e perseverante. Tome posse dessa palavra e que Deus te abençoe.